Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos iniciando o podcast Viva a Fé na Comunidade Anuncia-me. Deus está no comando de tudo na sua vida e na nossa vida. Hoje nós vamos ter uma entrevista aqui que eu quero pedir que você já, como toda semana, compartilhe com mais pessoas para que possam ter acesso a essa nossa entrevista aqui no podcast. A jornada de um empreendedor católico. Aliás, muito católico, que nós vamos conversar hoje. Meu querido Edson Reis, Deus te abençoe. Opa, obrigado. Receber uma benção assim logo pela manhã é importantíssimo, né? Que maravilha, que maravilha. Nós vamos falar sobre a sua vida e a primeira coisa para iniciar, queria que falasse, quem é Edson Reis? Edson Reis, Edson Carvalho Reis. Carvalho Reis. Conhecido também no tempo infantil como Di. Então, onde eu uso hoje Edson Di Reis, né, para fazer os meus programas radiofônicos. Eu nasci na rua Rangel Pestana, número 61, no dia 4 de abril de 1947, e sexta-feira santa, era a lua cheia, a primeira lua cheia antes da Páscoa, né? Então, eu recebi uma bênção bem assim grande, de ser justamente naquele dia, naquele momento, a vinda, e como recebendo a orientação lá do alto, era para cumprir a palavra de Deus, né? Cumprir a palavra de Jesus, que estava ali dando a sua vida para que nós continuássemos a nossa vida, né? Que maravilha. Como é que chamava o papai, mamãe? O meu pai é Augusto Garcia dos Reis e a minha mãe, Geralda Vieira de Carvalho. Você tinha outros irmãos? Nós somos 6, né? O Jacó, a Leide, a Marli, a Nancy, eu e o Leco, o menor, mais criança. Maravilha. Atualmente, nesse 2025, está a Leide, a mais velha, a Marli, que também é a segunda filha, né? Sim. E eu, os outros 3 já estão levados. E a sua esposa, como que chama mesmo? Desculpa. É Judite Aparecida. Né? Veio de Cunha para cá. É de Cunheira ela. Isso, é. Ela é muito conhecida lá, a família dela é muito conhecida lá em Cunha. O pai, o seu Zé Cesário, era uma pessoa muito dada, muito presente. Naquelas reuniões que tinha na praça ali de Cunha, ele era o ponto de atração, de diálogo, de contato, né? E ela ganhou muito dessa energia, e quando vem aqui, ela bate um papo bom com todo mundo. Fala um pouco do comércio que hoje você comanda no centro da cidade. Como é que nasceu isso? Então, a loja ela foi fundada por um cunhado no ano de 1959, 19 de fevereiro de 1959. E ele veio a falecer em 1968. Já era ótica, né? Isso, era ótica, por isso tem o nome dele, né? Ótica Macedo, né? Já era uma loja assim, bem assim, difundida, bem conhecida. Era um ponto pequeno. E até, não sei se você chegou a conhecer o Reinaldo César, da Rádio Liberdade. Ele fez uma propaganda dele e bolou assim o texto, né? Pequena por fora, mas grande por dentro. E esse grande por dentro, né, estimulou o servir, fazer com que as pessoas tivessem as suas necessidades de enxergar melhor com a perfeição dos óculos. Quando ele veio a falecer, em 68, 10 de maio de 68, véspera do Dia das Mães, assim a família reunida, e naquela época eu estava começando a fazer programa na rádio, e tinha bastante audiência também. Fica aqui, daí dá tempo de você fazer as duas coisas, e eu acabei realmente ficando. Que eu tinha terminado também o curso de contabilidade, então tinha uma noção de administração. E acabei começando ali a minha vida. Que bom. E, como eu falei, era um lugar pequeno, na época, pequeno por fora, mas grande por dentro. E dentro dos estímulos que eu recebi na vida, o comendador Francisco Sanini, né, que era o diretor da Rádio Clube, ele diz assim: ô rapaz, você vai longe, veja o que o outro faz e faça melhor. Então eu comecei a ver a necessidade assim, rápida das pessoas, com mais rapidez, a precisão, e onde realmente ampliou. Eu ia perguntar para você o seguinte: daquele tempo, quando você assumiu, a hoje, o que mudou nos óculos, né? Ficaram mais modernos, mais leves, ou era mais pesado? Como era? Nesse período, era um período assim,
mais manual realmente, né? As lentes não tinha muita tecnologia. Na realidade, a tecnologia começou mesmo por volta de 1980, 80 e poucos. Né? Essa época, 70, né? O início de 70, década de 70, era tudo manual, realmente era manual. A lente era de cristal, né? Que chama-se de vidro, era o mineral, era cortada numa lapidação manual. Manual? Manual. Que coisa. Fazia o contorno com um diamante, depois ia cortando. Que coisa. Inclusive, tinha um certo risco de, às vezes, uma daquelas fagulhas cair no olho do cortador ali, né? Claro, graças a Deus nunca aconteceu isso, mas era um risco. Agora, na década de 80, mais ou menos, começo de 80, daí começou a tecnologia, começou a vir as máquinas automáticas, né, para fazer os recortes, e também, daí mudou o sistema, né? Você falou de peso. As lentes de cristal mineral, eles eram mais resistentes, mas eles eram mais pesados. Pesados, né? Aí veio as lentes orgânicas, CR, o policarbonato, o 1.7, 1.8, que veio a diminuir o peso, né? Ficou mais fácil. A única coisinha assim, entre um e o outro, é que o cristal, a durabilidade dele era maior. O orgânico hoje tem que ter um cuidado extra. Primeiro, a própria transpiração afeta, porque é um produto orgânico. Afeta a lente? Porque muita transpiração, o ácido úrico da pessoa acumula ali, né? Na hora da limpeza, a pessoa vai fazer, por mais leve que seja, mas é um esforço, né? É uma força, um deslocamento. E às vezes solta, né? Coisa que não acontecia com não acontecia com o cristal. Olha, né? que maravilha. Vale uma coisa, né? E o cristal, principalmente as lentes de miopia, que eram muito finas, às vezes uma queda grande quebrava. O diacrílico e as lentes orgânicas já não tem esse risco de quebrar, mas tem o problema de arranhar. De riscar tudo, né? Exatamente. O Edson, eu ia perguntar para você, como é que chama essas lentes grossas mesmo, assim, que a gente olha, faz que o olho da pessoa está grande, como é que chama? Existem as lentes, o caso da pessoa, né? A miopia e a hipermetropia. A miopia, o centro, ele é mais fino e as bordas mais grossas. É o contrário. E a hipermetropia, o centro é mais espesso e as bordas finas. E o que mais usa? Então, aí depende Tanto muito faz. de cada um de nós. Por exemplo, a graduação, até 4, 5 graus, é equilibrado. Mas assim, 7, 8, 10 graus, aí vai acontecer borda grossa para as miopias e centro grosso para o... Embora faça-se um trabalho para afinar o máximo possível. Isso hoje, né? Isso, Mas naquelas lentes antigas... daí aquela permanecia um pouquinho de espessura. Inclusive tem um caso que marcou muito na minha vida. Porque cada um de nós, a genealogia nossa, né, a formação genética nossa, o Brasil, né, colhe gente de todo mundo, tem os africanos, tem os indígenas, né, os europeus, a parte do Oriente, né? Então, cada um de nós, daí vem formando a novas gerações, e cada um de nós temos uma formação, nariz e bochecha, de acordo com a genética nossa. Um exemplo, então, esse caso que eu ia contar era o japonês, né? Ele era japonês. O japonês, ele tem o nariz baixo e a bochecha alta. E nesse período ainda de cristal, ele fez a incisão a operação catarata, que se fala hoje, né? Hoje coloca-se a lente intraocular. Naquela época, não. Tirava o cristalino e ficava a lente, colocava o correspondente àquilo no grau, né? Então o grau dele era em torno de 12, 13 graus, hipermetrópico. E é grosso no meio, né? Como eu falei. E não parava no nariz. Não parava. Porque o nariz dele era muito curto, o negócio vinha para baixo, e aí pegava a bochecha. Aí você apertava o óculos, marcando a minha orelha. Soltava. Foi um período, marcou assim, para tentar resolver. Para poder resolver. A gente nem pensa nisso, né? Mas cada um tem um formato, né? Então, exatamente, conforme Não é um padrão.
vamos dizer assim, na boa parte brasileira, né, português, italiano, tem uma formação assim como a nossa, né? Uhum. Mas quando tem outras raças, né? os mulatos, os negros, né, os japoneses, os asiáticos, tudo isso. E hoje ainda influencia no dia de hoje? Você tem que estar adaptando? Como as lentes hoje são mais leves, então mais fácil. É mais fácil de contornar. Mas tem que ser observado, o maior cuidado que se deve se ter é o nariz. Ah, é com o nariz? Quando pega, a gente olhar o seu nariz, aí você vê que ele é perfeito. Se eu pegar a minha armaçãozinha, ele pode ver que ele tem o encaixe assim certinho. Opa! Não. Mas, conforme a genealogia, como a gente falou, né? Então tem que acompanhar bem isso. Nossa. Essa é importantíssima. É uma arte, né? Esses dias uma senhora queria um tipo de armação e ela tinha um nariz muito fino e ela gostava de uma armação que a gente chama de ponte, essa abertura do nariz. É mais larga, e aquilo vinha. Falei, isso aí não serve. Tem que procurar uma que encaixe certinho para poder. Que ela vai ficar larga ali. Exatamente. Vai ficar jogando. Vai ficar jogando. E se apertar atrás, a orelha. Ai, tá doendo a minha orelha. Então tem que ter esse cuidado. Ela, né? Exatamente. Tem que ter esse cuidado. Eu vejo que é uma arte, porque às vezes o que a pessoa quer não vai se adaptar com ela, né? Hoje na televisão aparecem muitos, né, os artistas de óculos, queria um óculos igual aquela, mas tem que ver o seu caso. Pessoal, é uma coisa. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, exatamente. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando o Edson Reis, que é proprietário da Ótica Macedo, nesses anos todinho dando uma visão melhor para as pessoas. Compartilhe com a gente e depois entre no nosso WhatsApp e também faça o seu comentário, para que ele tome conhecimento da audiência de hoje. Agora você é um homem de fé. Eu já vi você na Basílica Nacional de Aparecida, né, fazendo leituras. Eu não sei se foi ministro da Eucaristia. Como é que começou a sua vida? De família católica? Então vamos contar a historinha pequena, mas grande. Né? Você que perguntou que eu contei um pouquinho da história da Rua Rangel Pestana, onde eu nasci, né? Uhum. Filho da Dona Geraldo, do seu Augusto. E naquele período, né, os terrenos, as casas, né, elas tinham um espaço assim de quintal, uma área grande, né? Tal como a gente vem para cá, que a gente falou sobre as árvores, né, que aparecem no fundo, as árvores daqui. Naquela época tinha bastante árvores, mangueira, laranjeira, pessegueiro, uva, né, parreira, e era tudo aquela coisa que tinha no quintal. No fundo, onde hoje é a escola Tia Laíse, era um quintalzão, era uma área grande. E dali da casa, do nosso quintal, dá para ver o alto da torre do convento do Nossa Senhora das Graças. Uhum. Então, a proximidade ali da igreja, da mãe, depois levava para o catecismo, né? Para participar das missas, aquela coisa. E a gente começou a conviver com os frades, né? Porque eles passavam, da igreja Nossa Senhora das Graças, eles vinham celebrar também na Santa Casa, né? Então passava bem em frente. Naquela os frades andavam todos de batina e um cordão, né? E fazia um barulhinho, né? Bem. Então, quando a gente acordava, já escutava o barulho. E aí, nisso, a gente começou a ajudar como coroinha. Olha! Na década de 1960. Eu e também um conhecido nosso, que você também conhece, o então coroinha, hoje Frei Dom João Bosco Barbosa, que é o bispo lá da diocese de Osasco, né? Osasco, né? Nós dois participamos juntos, né, com os outros companheiros e tal. E ali começou a participação histórica. Até tem um fatinho grande, posso até contar isso? Claro, fica à vontade. O Dom Orlando, que celebrou conosco o ano passado, 39 anos da comunidade, e ele fez uma pergunta assim: você conheceu o Monsenhor Bindão? Lembra dessa pergunta? Eu falei, olha, não respondi na hora para ele, mas depois eu fiz um escritinho e falei, ó, Dom Orlando, conheci o Monsenhor Bindão, porque na época
a missa era em latim. E eu comecei a estudar o latim com o professor Silvio Marcondes, que era filho do Sr. João Batista Coelho, cuja rua o endereço é aqui, né? Anuncia-me. Olha as coincidências, né? E com esse aprendizado do princípios do latim e a celebração em latim, eu era um dos coroinhas, mas respondia bem, né? Introito de altare Dei que beativa que eu entude man. Olha! Dominus vobiscum. Ecte com espírito tu, rabemos ad papa, rabemos papa é agora. Sursum corda, rabemos ad domina. Então a gente respondia tudo em latim. Em latim. E aquilo, né? Aquele convívio, a gente foi aprendendo. Aí na década de 75, mais ou menos, a minha irmã, a Leide, né, ali da Rua Tiradentes, ela morava bem em frente àquela igreja, onde era a Maternidade Espírita, chamada Maternidade Espírita, né, que era do Dr. César Sigor, né, e tinha lá uma frase, estava escrita assim no mural: dai graça ao que de graça recebeste. Eu recebi a voz de graça, fazia programa no rádio, né, por que não me oferecer a fazer leitura? Então, justamente com o seu Zacarias Boeri, o seu Paulo Barros, né? O Clodor Bicópio, o Zé Carlos Bartelega, a gente começou a se doar, a fazer as leituras das missas. Era o oferecimento. Hoje é equipe, né? Forma as equipes e tal. Mas naquele período era voluntariado. Uma das cenas assim, que marcou também uma vez, eu estava lá em Igreja Nossa Senhora das Graças, naquela época já o cursinho estava começando, estava desenvolvendo. E então, dentre os leitores que se ofereciam a fazer a leitura nas Graças, na missa das 18 horas, estava eu e o então deputado André Broca Filho. Olha! Falei, nossa, que importância! Nós dois fomos leitores daquela missa. Então isso tudo começou a mexer. E posteriormente, tem história inclusive com você, no rádio eu fazia o programa das 6h30 da tarde aos domingos, pelo Caminho da Fé. Um dos que participou junto comigo naquela época foi o então seminarista, Padre Narci. Olha! Participou com a gente. Então tem essa doação aí de fé, esperança e caridade. Nós vamos falar do rádio, como é que você entrou nessa, né? Mas eu queria perguntar o seguinte: a sua fé católica, ela influenciou no seu trabalho, no seu empreendimento? Ou influencia ainda? Influencia bastante, né? Uma das frases, vou ver se eu... Tem tantas frases que ficam na cabeça. Eu falei até agora há pouco, dai de graça ao que de graça recebesse. Mas uma que também marcou: procurai o reino de Deus e sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Doe a sua vida para o outro. Amém. Então, através da doação do serviço, da doação, de oferecer o préstimo, que comercialmente tem o retorno, mas a ideia principal é servir bem. No caso nosso, né, é para que a pessoa enxergue melhor. Que maravilha. O fundamento da vida da gente. O fundamento seu lá. E aí, depois toda essa sequência comercial que a gente, né, citou aí, teve um período áureo, hoje vive um período meio equilibradinho assim, rápido, né? Mas a fé move a montanha, né? Bom, você trabalha com óculos, mas como é que entrou o rádio na sua vida? Então, eu citei para você a famosa Rangel Pestana. O quintal, né, era grande, espaçoso, e a minha mãe, cuidando de a gente, ligava o rádio. Naquela época era muito a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com os programas de auditório, César Alencar, Manuel Barcelos, Paulo Gracindo, e as novelas também, né? Às 6h30 da tarde era Jerônimo, o Herói do Sertão. E aquilo, né? Eu falei o Jerônimo, o Herói do Sertão, porque era uma frase que citava, né? As aventuras do anjo. Então eu começava a imitar. Eu ouvia e começava, né, a pronunciar também, né? Agora, uma das frases assim... deixa eu ver se eu me lembro. Essa vem uma série de coisas do César Alencar, né? O prazer de ter a música e você estar. Se você não tivesse, ele não tinha razão de ser. Era uma frasezinha que ele dizia, que eu ocupei muito nos programas. Então, nisso, jovem, 18 anos, 19 anos,
Eu, né, queria aparecer também, queria se destacar, né? Daí já tinha mudado de voz, né? Tinha voz de criança, depois ficou a voz, essa voz que a gente tem hoje, permanece até hoje. E então houve um concurso na Rádio Clube. 10 pessoas participaram, 3 foram classificadas, né? Um já era profissional na época, ele veio de outra cidade, mas era profissional. E depois os outros 2, eu e o Tadeu brasileiro, disputando. Aí o Tadeu falou assim, olha, eu não vou poder porque eu estudo engenharia, e é durante o dia, e a rádio vai precisar de locutor durante o dia. Daí fiquei eu. E aí, então, mas há 58 anos comunicando, 58 anos. Procurando transmitir. Meio século lá. Pois é. Eu via muito. O horário era 6h30 da tarde, 18h30, não? Esse de domingo, né? Domingo. Dia de semana tinha, não? Não, então, quando eu comecei a trabalhar, né, comecei no rádio, fazer programas, era um programa às 10 da manhã e aí a 1 da tarde. O das 10 da manhã era música assim, italianas, Itália de hoje, né? As músicas estavam muito Rita Pavone, Gianni Morandi, Nico Fidenco, eram os artistas da época. Então a gente anunciava eles. E à tarde era a Jovem Guarda, que era o Roberto, né? Estava na época o Jovem Guarda, e o nome daqui era Jovem Clube. Eu titulei. E tinha as músicas do Roberto, a Jovem Guarda, e tinha também as músicas do MPB, né? A música popular brasileira, Regina, Chico Buarque. Então foi aí que eu comecei a me impulsionar, né? Aí quando veio o falecimento do Ari, eu tive que assumir, daí era durante o dia, daí eu passei para a noite. Eu fazia o programa toda noite. Na época, 69 até, a época que estava se preparando a seleção brasileira, né, para a Copa do Mundo de 70. Na época o treinador era o Saldanha, né, João Saldanha. Aí o Saldanha mudou, As Feras do Saldanha. Aí eu nomeei o meu programa, A Clube Solta as Feras, né? Eu e o Cassinho, que era o técnico de som, né? E ali ficou 10 anos, nesse horário, uns 10 anos, até 81, mais ou menos, eu estava fazendo. Depois houve uma série de mudanças lá, eu fiquei aos domingos, fazia um programa de atendimento telefônico, era telefone ao vivo, né? Das 11 até a 1 da tarde. Também acompanhei, nesse período anterior, o Carlos Marcos nas narrações esportivas. Era o plantão esportivo. E naquela época começou a loteria esportiva, e ele fazia a narração, e daí, para dar os resultados da loteria esportiva, né, eu usava dessa forma, né? Agora vamos saber dos jogos da loteria. Vamos lá com o Edson Reis, o homem do bolão. Alguns ouvintes da época, que ainda, né, permanecem entre nós, quando passam lá, Edson Reis, o homem do bolão. Que beleza. E como depois, esse período, né, que eu falei da noite, né, que a gente passou bastante tempo, 10 anos, 11 anos, a Feras da Noite também era bem conhecida. A gente participava de todos os eventos políticos, sociais, religiosos, né? Saía da igreja, participava da igreja, da missa, das 7 das 8 da noite, ao sábado, e ia para a rádio fazer programa. Olha. E depois, então, com a modificação, eu comecei a fazer esse programa telefônico, das 11 às 13, e à noite era o Mensagem da Fé, né? Primeiro começou como Mensagem da Fé, depois mudou para Caminho da Fé, das 6h30 às 7. Olha que maravilha. Hoje, atualmente, a gente tem gravado isso. Sai uma mensagem às 6 horas do domingo. Hoje? Dentro hoje, atualmente, né? 2025. E à noite, das 9 às 10, um programa que recorda todas as músicas e tal. Mas o importante dessa mensagem da fé, do caminho da fé, eu cito isso que eu acabei de falar, 58 anos comunicando o semear pelo caminho da fé. Maravilha, maravilha. Parabéns. Opa. Nossa. E a gente já se conhece há bastante tempo, né? E sempre a gente conversa sobre a fé. O nosso papo é só sobre a fé, né? Sim, certo. Você já enfrentou algum problema que você pensou em dar uma parada no seu trabalho profissional ou não? Então, Henrique,
embora segura na mão de Deus e vai, mas tem o homem, né? O homem. Também os seus momentos de fragilidade, tudo, né? Houve vários momentos assim que, puxa vida, será que é isso? Será que não é melhor fazer só outra coisa e tal, né? Ficar só no rádio e deixar aqui o estabelecimento, porque tem, como é essa fase que nós estamos, até comentei com você, né? Atualmente, essa administração econômica do mundo, né? É do mundo inteiro, tá essa coisa, então, pouca renda, os negócios diminuem e tal, só que os compromissos não param. Não param. E tem hora que dá, assim, mas é como aquilo, né? Segura na mão de Deus e vai, né? Estou até vendo aqui a imagem ali no quadro, o anjinho da guarda acariciando, levanta e vai, né? Então São Miguel, São Rafael, São Gabriel, venha lá, né? Os santos, São Francisco de Assis, né? Então impulsou a gente para ir, exatamente. Mas nunca parou. Não. Dava esse sentimento exatamente. Ainda mais hoje, né? Com tanto impulso, os boletos estão chegando, né? Pois é, exatamente. Eu me recordo, um dos falou a coisa, eu lembro uma vez, né? Eu estava lá na loja, assim, puxa vida, você parou o movimento, puxa, tem pagado, tá. Entrou o Mário de Oliveira, né? Que era o gerente da rádio e tal. Mas, todo alegrinho, assim, e tal. Mas tá com uma carinha triste, o que é? Não, Mário, não, mas que é isso, não pode fazer assim, não. Você sabe que naquele momento em diante, deu um boom. Você não foi para lá. Então tem esses anjos da guarda que aparecem. Que aparece na hora certa, né? Exatamente. O Edson, eu ia perguntar para você. Algum momento assim que alegre, ou então que você lembra que aconteceu? Alegria tem que ter outro momento, né? Alegria pelas ruas da cidade, de uma música do nosso carnaval anterior. Olha, Henrique, como eu tem os momentos assim, mas os momentos maiores são os alegres, realmente. Assim, um que marcou, vamos ver se vem na mente agora. Vamos, Espírito Santo, manda aí uma. Mas por exemplo, a escolha, né, a escolha entre os que participaram lá da rádio, do concurso, escutar o seu nome, olha, né, anunciou lá, estão classificados, né, fulano e o Edson Reis. Falei, nossa, né? Então dá realmente um contentamento. E outras passagens inúmeras. Eu queria lembrar uma assim, uma das coisas que me deu uma alegria também bastante, até comentei com ele agora nesse último dia, né, no domingo agora, com o Dom Orlando. Ele veio na cidade, né, parou em frente à loja, o motorista era meu amigo, ele conheceu, apresentou-me e posteriormente a gente bateu um papo rápido e fomos, passado lá acho que um mês, um período assim, né? Foi escalado para a missa das 8 horas, lá no santuário, que era celebrado por ele. E a igreja lotadíssima. Eu estou vindo assim, e ele vinha de lá, né? Daí eu olhei para ele assim, ele olhou, falou assim, continua vendendo óculos? Eu falei, puxa vida, dentro dessa multidão ele me conheceu. Quem conheceu, Então dá realmente uma alegria muito grande. Uma alegria, uma satisfação, né? Esse caso, lembrei de um outro agora, veio em mente. Isso estava em São Paulo, né? Tinha ido fazer vários serviços, ali perto do Largo São Francisco. Na época, engraxava sapato, né? E eu estava passando e tinha os engraxados, né, com as pessoas engraxando. Era uma volta de 8h30, 9h30 da manhã, em São Paulo, né? Naquela época, São Paulo, o centrinho ali, era movimentação, então. Edson Carvalho Reis. O quê? Aqui em São Paulo, me chamando pelo nome completo. Era um colega de turma, de escola, né? O Paulo de Oliveira Abreu, filho, o Paulo Poá, estava lá, me viu. Poxa, foi uma alegria. Uma alegria, nossa, transborda a gente. Você pensou que você era desconhecido, mas tinha alguém ali. Nossa, então essas coisas realmente dão uma satisfação na gente. Dá uma alegria muito grande. Eu queria perguntar para você o seguinte, a comunidade Anuncia-me hoje agradece muito a Deus pela sua pessoa, porque você abriu um espaçozinho lá para alguns associados nossos que não recebem boleto e lá depositar aquele que pode para ajudar a nossa obra, né?
Você se colocou seu comércio, seus funcionários à disposição desse trabalho. E também foi uma forma de você evangelizar, porque você levou pessoas que talvez nem conhecesse lá, entrando lá, eu entro lá, nós estamos falando de Deus, estamos evangelizando, né? Então, você acha também que o seu ponto comercial ali é um ponto evangelizador? É como a gente... Sem precisar falar muito de Deus, né? Exatamente, mas demonstrar praticamente, né? É que a gente falou, né? A vontade de servir, né? O nosso desejo é servir bem. Então, cada vez que a gente presta um serviço, você está servindo a Deus, né? Procurar ir primeiro o reino de Deus e procure servir ao seu próximo. Exatamente. Né? Essa é a missão. Então, a abertura ali para nós, esse contato com as pessoas, como você falou. E, nossa, quantos dos devotos que vão lá, que a gente tem a oportunidade de conversar, né? E eles demonstram seus testemunhos de fé, de esperança. Então é uma coisa bem fundamental para a gente. É praticar o ato, né? Praticar o ato de bem servir. O Edson, tem um versículo da Bíblia que chama a sua atenção, que você sempre fundamenta nele alguma coisa assim, não? Para mim, por exemplo, eu tenho duas passagens. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou então tudo posso naquele que me fortalece. Muitos anos eu guardei isso no meu coração. Tem algum? Como você tem até da frase, né? Dai de graça o que de graça recebeste, né? Essa frase marca. Marca o oferecimento. Mas tem, né? Inúmeras outras que... Deixa eu vir aqui, uma outra. Mas tem, realmente é bem importante a gente sentir aquela. Eu quero lembrar uma passagem dos evangelhos que fala sobre, que eu lembro assim, que era uma noite, aqueles momentos como você acabou de falar. Aí eu peguei a Bíblia para ler e ele citou aquela parte do pai, quando o filho pede o peixe, ele não vai dar uma serpente, uma cobra, ele vai dar o amor, ele vai dar... E essa passagem marcou muito também nos eventos da vida, né? Maravilha. Como agora esse de domingo passado também, né? O filho pródigo, não, eu quero ir para lá, eu quero fazer tudo o que eu faço. Depois ele viu, nossa, deixa eu voltar lá, humildezinho, simplesmente. Então, nem quero ser mais filho, só empregado, né? Porque lá... Exatamente. É o pai que está lá. Né? Exatamente. Então é isso. Essas frases realmente marcam, né? E movimenta, né? Impulsiona a nossa vida de fé, essas palavras. Né? Exatamente. É uma forma de você sentir dentro de você aquilo que você precisa fazer. Né? Isso mesmo. Mais uma vez eu digo, compartilhe com mais gente. Esse podcast aqui com Edson Reis. É dono da Ótica Macedo. E um grande homem de fé, de esperança, por um programa de rádio aqui em Guaratinguetá. E nós temos assim, um respeito muito grande por tudo aquilo que ele tem feito em prol das pessoas, que ele ajuda, como ele falou, está lá para servir, mas por reino de Deus também. Pelos programas de rádio, pela sua presença, pelo seu bate-papo. Vá visitar, vai lá desejar paz qualquer hora para ele, lá que ele vai ficar muito feliz. Eu queria agora... para a gente perguntar para você, tem alguma coisa que não foi perguntada que você gostaria de falar? Uma coisa que não foi perguntada? O que poderia ser? Você falou agora instantes atrás, né, sobre a participação no rádio, e eu quero também salientar, e 40 anos a gente colabora com o Anuncia-me. Amém. E o papo é com o Henrique Yamazé, né? Anunciar a palavra de Deus. Né? Então, no relacionamento, no bate-papo, uma coisa importantíssima. Eu vim para anunciar a palavra de Deus. Né? Foi o que eu falei, da graça ao que de graça recebesse, porque eu uso a minha palavra, a minha voz, para anunciar a palavra de Deus. E dentro da forma de ajudar, né? Colaborei com rádio. Isso. Alguns programas de rádio, tanto na Liberdade, Piratininga, né, como lá na Anuncia-me, né, várias gravava lá embaixo, transmitia. Depois aqui na praça também, né, foi um dado. Alguns escritos, né, na revista. Para a revista. Então são essas coisas que
Esses dias eu ouvi uma pessoa comentando com a minha esposa Judite, que eram colegas, ela falou assim, eu aposentei, parei de trabalhar, mas 2 coisas eu quero continuar fazendo. Cantar, que ela gosta de cantar, e escrever. Olha. Então são coisas que realmente está dentro da gente, né? Está dentro do nosso contexto de vida e que precisa ser exteriorizado, né? Através da palavra, através do escrito, né? E dos atos também, lógico. E esse acolhimento lá com a equipe do Anuncia-me, né? Sempre aquele sorriso gostoso, agradável, quando vai lá, os devotos. Alguns até precisam que a gente ajude a escrever. Então tudo isso faz parte do anunciar a palavra de Deus. Como diz, né, Nossa Senhora, né? E nas suas diversas aparições, e aqui também vai surgir, ela vai entrar aqui também uma aparição que vai ser histórica. Vinde a mim, né? Vinde a mim todos para ser acolhidos, e a gente está de braços abertos para demonstrar o nosso carinho, a nossa fé, a nossa esperança de um mundo bem melhor. Edson Reis faz tanto parte da comunidade no Cimo que ele lembrou da Mazé. Mazé há mais de 40 anos, Deus a levou, tinha uma doença muito grave, ela não veio para a chácara, porque chácara já tem 20 anos, então ela pegou comigo, isso foi muito forte, a cofundadora comigo, né? Ela que permaneceu firme ali. Fazia parte do tio Toninho, que tinha uma livraria ali no centro, Carlinhos, que era um marceneiro, e o Dairo Pimentel, né? Que já faleceu também. Carlinho está por aí, Toninho está por aí ainda. E eles foram saindo por vários fatores, e ficou eu e a Mazé, segurando a barra da vontade de Deus. Vai falar por mim, anuncia-me, e nós ficamos, né? Então eu agradeço muito a Deus pela história sua conosco, na minha vida, na vida de outras pessoas, até o dia de hoje, né? Posso falar um pouquinho da Mazé? Claro. Isso tudo que você falou dela, dessa devoção, né, dessa integração com a vida. E devido a tudo isso, ela recebia uma luz superior, né? Então, um dia ela me contou uma passagem. A comunidade, eu acho que era no Campo do Galvão, ainda não. Não, no Parque São Francisco. Parque São Francisco, que vocês estavam. E havia uma necessidade, assim, de alimentos, né? Puxa vida, e não tem muito recurso. E ela fez uma oração grandiosíssima. De repente, tum, 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 na porta. Aqui o grupo Anuncia-me, Chegou. O supermercado entregou. Que maravilha. Ela me contou essa história. E aí, ó, até me arrepia isso aí. Providência de Deus que nós experimentamos. Exatamente. Ela experimentou isso conosco, que me animava muito, era meu braço direito, né? A continuar a obra, a continuar acreditando. E essas coisas que você disse como do alimento, que a gente não esperava, que impulsiona a gente nunca duvidar da providência de Deus. Ele vai providenciar na hora certa, né? E esse foi um dos ensinamentos que eu aprendi e marca na minha vida. E você perguntou às vezes, né, de certos momentos da nossa economia ali. E hoje até também está passando um certo momentinho. E é isso aí, né? Lembro dela. O Espírito Santo, né? Abre a alma para nós, abre os nossos olhos para a gente poder ver o que precisa ser feito. Amém. E foi o que aconteceu, né? Amém. Muito bem, Edson. Agora eu tenho um bate-papo com você aqui, né? Um sonho do Edson Reis. Um sonho. Sonhar não custa nada, né? Mas meu sonho é tão real, né? É o sonho que a gente gostaria de ter, né, Henrique? Que todos nós fôssemos realmente irmãos fiéis à devoção. Esse é o grande sonho da gente. Amém. Viver o mundo em paz. Um hobby. Você tem um hobby? O hobby, né? A diversão, aquele prazer, né? Até já foi comentado aqui. Lá na infância, na rua, aquela coisa toda, era o futebolzinho, depois as músicas, aquela coisa assim. Mas o grande hobby mesmo que mexe com a gente, que é o meu prazer, a minha satisfação, é anunciar a palavra de Deus nos momentos litúrgicos. Que hobby importante, né? Poderoso. Você sempre está falando de Deus, isso aí te dá alegria e satisfação. Um livro que você lembra? Livro? Olha, livro
tem vários livros que influíram, né? Mas o primeiro livro, assim, que eu me recordo, né, que o Jacó, meu irmão, me ofereceu, o livro chamava-se Os Santos que Abalaram o Mundo. Conta São Antão, que iniciou, né, a palavra falando com o Pai. Então eu vou abandonar tudo que eu tenho e vou seguir a palavra de Deus, onde ele começou a vida herética dele, eremita dele. Ele influiu com isso São Bento. São Bento, que, né, construiu posteriormente os mosteiros, né, os mosteiros beneditinos, e cuja palavra, duas palavras de Bento, né? Ora e labora. Ora e labora. E Cruz Santa, sede minha luz, né? Amém. A Cruz Santa, minha luz. O outro, São Francisco de Assis. A gente que inclusive morava perto da Igreja Nossa Senhora das Graças tinha muita influência dos franciscanos. Mas a história de São Francisco, que abandonou também, né, o poder financeiro e dedicou-se, e uma frase que foi dita lá, né? Reforma a minha igreja, né? Ele pensou que era a igreja, o templo lindo, mas é a igreja, né? Como ele fluiu. Posteriormente, Santo Agostinho, que também veio a transformar, e uma das frases que marcou muito comigo, depois dele combater, fazer os combates dele e tal, quando ele olhou, né, uma palavra de São Ambrósio, né, o bispo Ambrósio naquela época, ele pega e leia a Bíblia, né? E aí quando ele pegou e leu, nossa, quanta coisa que mudou na minha vida. E o quarto era o São Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, que hoje, entre outros, no caso do Brasil, tem o José Anchieta, né? Que também participou bastante da história, e o nosso Papa, né? Que é o jesuíta. Também. O outro livrinho assim, que marcou também, Em Nome da Rosa. Esse livro também conta a história do mosteiro, né? As histórias interiores do mosteiro, e que começou a haver lá uma série de mortes, e daí começou a pesquisar para onde ver. E daí que tinha um dos monges que não queria que as outras pessoas soubessem muito, colocava um veneninho no livro, na hora que a pessoa ia ler o livro, põe na boca, né? Mas é a questão da transformação, né? A questão de mexer com o interior da gente. Tudo isso, esses livros realmente marcaram minha... Que maravilha. Pergunto para você, Edson Reis, um desafio. Desafiar? O desafio, olha, essa frase é interessante. O meu filho, o Vinícius, estava fazendo vestibular lá em Itajubá para medicina e estava aguardando, né, o diretor, e daí tinha um livro exposto. Então ele dizia assim, procure fazer as palavras que te dão impulso. E daí citou assim, né? Luta. Quando é luta, o que pensa em luta? Nossa, vou lutar, tal, né? Desafio. Desafio é você tirar de dentro de si e colocar em prática. Então, dia a dia, a gente tem isso na vida da gente, né? Diariamente, nós temos esse desafio de procurar, como dissemos aí anos atrás, construir um mundo bem melhor para todo mundo. Não desanimar, né? Exatamente. É um desafio. É vencer o desafio. desafio. Que a gente vive hoje é um desafio. Exatamente. Muito bem. Nós estamos quase já chegando ao final, mas eu queria pedir ao Edson aqui que desse uma mensagem para aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Qual é a sua mensagem de fé, de empreendedor, para que as pessoas não desanimem, não desiludam com tanta coisa que o mundo oferece? Um exemplo que eu posso dar de tudo isso está aqui do meu lado, né? Esse moço, há 40 anos atrás, viu, enxergou e precisava pôr em prática. E o que ele fez, né? Durante 40 anos, está aí o exemplo bastante grande, intenso, de dedicação, de procura, de cada vez mais melhorar, né? Esse o conteúdo nosso, esse é o desafio que vamos falar agora. É mostrar, né, Henrique, que Deus está lá dentro da gente e precisa ser transmitido. E vencer, logicamente, as coisas do mundo aí. Né, se a gente for olhar a história lá atrás, tudo, tempo de Jesus mesmo, né? Queres quem? Barrabás ou Jesus, né? Então,
é isso que é o nosso grande desafio da vida, né? A nossa forma de ser, cada um dentro do seu objetivo, das suas atividades, da sua função, colocar em prática, sentir lá dentro, e entre outras coisas, né? Veio agora em mente, né? A oração inicial do dia, né? Salmo 91, cairá ao meio à direita, 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá, porque pegou na mão de Deus, Amém. pronuncia o nome de Deus, e Ele abrirá o espaço para a gente continuar a pregar a palavra dele. Amém. Edson Reis, muito obrigado pela sua presença, sacrificou seu dia, né, seu trabalho para vir levar essa mensagem para todos que estão nos ouvindo. Você usou uma palavrinha aí, sacrificou o dia, né? É isso que você usou, né? A palavra. O quê? Você usou aí, né? Sacrificou seu dia. Uhum. Né? Uma das coisas interessantes que são as palavras que vieram do latim, né? E foram as justas posições. O professor Silvio Marcondes, filho do seu Coelhinho, né? Que é o nome da rua aqui, ensinou muito isso para a gente. Sacrificar, né? Sacro, né? Sacro, o sacrifício, sacro, ofício, sacro, sagrado, ofício, trabalho, trabalho sagrado. Esta é a nossa função, o trabalhar o sagrado. Até uma outra veio agora em mente, não sei se você conheceu o Paulo Galvão Nunes. Não, foi promotor, pregador do Cursilho. O doutor Paulo Galvão era promotor, Paulo Galvão. Sim. A gente participava junto do rádio, sim. Fizemos junto o programa de rádio, ele tinha um programa de cultura, eu ajudava ele, o programa Mensagem da Fé, ele participava. Né? Então, o irmão dele, conversando comigo, esticou os braços, vendo o crucifixo, ele esticou os braços e citou, pega a tua cruz e siga-me. Posso pegar aqui? Pode. Para não cair aqui. A gente abrindo os braços, forma uma cruz. Então, quando Cristo falou, pega a tua cruz, pega a sua vida e siga-me. Então, é essa a palavra do sacro ofício, o trabalho sagrado. Ofício é trabalho e o sacro é sagrado. Exatamente. Muito é o nosso trabalho sagrado. Muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe você, seus negócios, sua família, sua esposa, também os seus funcionários, para que aquele local seja um santuário. Porque ele é financeiro, tem quanto para pagar, recebe para viver, quantas pessoas dependem de funcionários com a sua família, mas é um local sagrado. É um local de paz, é um local de tranquilidade, a gente nunca entra lá e vê clima ruim. As pessoas podem não estar bem, mas lá é diferente. Então, que Deus abençoe muito você, muito obrigado pela presença, conte sempre com a minha oração, com a minha amizade e com a minha presença na sua vida. Tá bom, meu irmão? Assim seja, né? Amém. Meu querido e minha querida, chegamos ao final então do podcast Viva a Fé, hoje com Edson Reis, falando um pouquinho. Ele que já deu visão para tantas pessoas, milhares delas aqui em Guará, um homem de fé desde o começo, e que hoje ainda está em pé pela fé e também pela comunicação no rádio. Obrigado a você que testemunhe, mande para outras pessoas esse podcast e entre em contato através do WhatsApp para a gente compartilhar sempre. Deus te abençoe e te guarde, sempre também com a presença de Maria. Amém? Grande abraço. Assim seja.